Olá mais uma vez para você que está em casa, é a hora de quadro Bom Sabor e hoje aqui nós recebemos a Renata Ottaviani. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Karina. Tudo bem? Bom? Prazer te conhecer. Prazer também, sempre é bom fazer amigos novos. Pois é, aqui a nossa casa está sempre aberta a amigos novos. Então tá bom. Hoje nós vamos fazer mini churros em calda de goiabada com coco, é isso? Isso, uma receita super simples. Vai atender aí os veganos, né, que estão sempre passando vontade na rua de comer churros, porque né, quase não tem, pessoal. Tem muito costume de colocar ovo, leite, margarina, manteiga, banha, né, que são coisas que a gente acaba não comendo. Mas, inclusive, quem trabalha com churros vai ver que é uma massa que vai ter muito mais estabilidade em temperatura ambiente, é mais barata e ela funciona super bem. Bom, tá aí, gente, uma sugestão, então, até para quem trabalha aí fazendo churros e também para as pessoas que, além de não serem veganas, podem ter algum tipo de alergia com lactose ou alguns produtos de origem animal, não é isso mesmo, Renata? É muito importante. Eu acho que você vai gostar, além do que é uma receita nova, né? Sim. Bom, vamos lá, é super simples mesmo, hoje vai ser VaptVupt. Como que quais são os nossos ingredientes? Vamos passar os ingredientes da massa primeiro. Tá. Então eu tenho aqui já esquentando 1,25 xícaras de água, tá? 1 xícara e 1/4 de água. Isso. Tenho 250 gramas de farinha de trigo, tá? Nesse caso eu vou usar farinha de trigo branca mesmo. Essa farinha, 250 gramas, para quem não tem balança, vai dar um pouquinho menos de 2 xícaras, tá? Então quem não tem balança é colocar aos poucos para não perder o ponto da massa. 2 colheres de sopa de açúcar e uma pitadinha de sal e 1 colher de sopa de óleo. É só isso, não é mais nada na massa. Bem simples, né? Isso, depois vai um pouquinho de bicarbonato de sódio ou fermento de bolo, aí vai do que tem disponível. Eu prefiro bicarbonato para massas mais pesadas, tá? Mas se a pessoa não tiver, pode ser o fermento. Pode ser o fermento, aí vai usar o dobro da quantidade. Legal. Tá? Então vamos começar. Aqui a água já está quente, então eu vou colocar... Você deixa ela fervendo, a água? É bom deixar ela ferver, tá? Mas como ela já está aqui faz bastante tempo, eu vou colocar para não deixar até evaporar demais. Mistura o açúcar com o sal, o óleo, tá? Vamos só dissolver aqui. E vamos colocar farinha. Para quem está acostumado a fazer salgado em casa, é mais ou menos a mesma maneira de fazer a massa de coxinha, né? Que é a massa choux. A única diferença é que a gente tem uma concentração aqui de farinha maior. Tá? É uma massa um pouco mais pesada. Pode colocar tudo de uma vez? Pode colocar de uma vez. Quem não está acostumado não perde ponto, não tem problema, especialmente nessa quantidade. E aí eu vou mostrar que a gente vai terminar de amassar mesmo no balcão. Vai voar farinha. Não precisa. Olha, se você está em casa, está achando que isso é exclusividade sua, não é não. Olha só, que a gente está ao vivo e realmente acontece, né? Cozinha muito, sem nada, assim, é só cozinha cenográfica, tá? Não precisa ficar preocupado de sujar nada. Tá? Ó, ela já pegou o ponto. Em poucos minutos, né? Rapidíssimo. Até porque é uma quantidade menor. Se fosse uma panela um pouco maior, às vezes, né? Dobrou a receita, vai um pouquinho mais. Eu limpei esse balcão, tá, gente? Não, sem sustos. Essa receita aí, são para quantas unidades, mais ou menos? Olha, vai dar dos mini churros vai dar uns 20, mais ou menos. Bastante. Tá? Bastante. Deixa eu só... Tá, ela tá quente. A gente vai trabalhar um pouquinho a massa com a mão, tá? Interessante que não precisa misturar tanto assim, né, Renata? Não precisa. Qualquer gruminho que tiver nesse trabalho aqui de mão vai ter. Para quem não está acostumado, né, tem essa mãozinha calejada de cozinheiro, se não quiser trabalhar com a mão, pode pegar uma espátula mesmo e ir mexendo com a espátula, tá? Mas com a mão, se prestar atenção aqui, dá para aprender rapidinho. Opa, ó, se for rapidinho ela vai, sem queimar, sem nada. Aqui o ideal é deixar ela mornar um pouquinho, tá? Porque como eu vou colocar bicarbonato, e o bicarbonato ele reage com o calor, ele vai acabar perdendo um pouquinho a eficiência. Então. Da panela pode tirar direto, misturar um pouquinho na panela, tira direto, coloca para amassar. E pode amassar ainda quentinho, agora espera esfriar. Vocês vão ver que não tem mais nenhum pontinho de farinha, ó. Massa tá lisinha. Não pode ficar, né? Isso. Aí deixa amornar. Depois que amornou, vai colocar meia colher de chá de bicarbonato. E mexer mais um pouquinho. Tá? Não tem bicarbonato. O que eu uso? Uma xícara não, imagina, uma colher de chá de fermento de bolo, né? Que é o fermento químico em pó. Se bem que o bicarbonato ele é bem acessível, eu acho que muitas pessoas às vezes o pessoal não vê porque não olha no supermercado. Né? Porque, inclusive, a partir do momento que começa a cozinhar em casa, aí presta atenção. Porque ele fica até numa seção diferente. Normalmente ele está junto com os temperos. Tá.
tá? Pra quem costuma comprar no supermercado. Bom, é isso. Já misturou aqui de novo. A minha massa tá pronta? Tá pronta. A gente só vai deixar ela esfriar de vez. Tem muita gente que tem receio, né, Renata? Ai, massa, eu até gosta de cozinhar, faz algumas coisas em casa, mas a massa eu não sei, porque ela tem um ponto certinho, massa vai muito ingrediente, eu posso perder o ponto, pode ficar empelotado. Aqui a gente vê que é bem simples e a receita rende bastante. Então, se você tá prestando atenção, segue os passos que, olha, a gente tá aqui olhando, não é bicho de 7 cabeças, não. Não, é facinho, ó. Essa massa aqui, ela ficou resfriando algum tempinho. Isso. Precisa ir à geladeira? Não, temperatura ambiente mesmo, só cobre com plástico para não formar aquela película. Tá? Então essa massa já tá fria, ó, tá vendo? Dá pra ver até que ela é um pouquinho mais resistente. A diferença aqui dessa receita para as receitas de churros que a gente tem, eu vou fazer na mão os churros. Porque a maior dificuldade para fazer os churros em casa não é a massa, não é o recheio, não é nada. É aquele molde que não é todo mundo que tem. Tem naquelas lojinhas de R$1,99 uns moldes de plástico. Eu não gosto deles porque você empurra, a massa não sai. Entendi. Né? Aqui a gente fala a verdade. Se não dá certo, não dá certo, né, Renata? É assim, mas com um pouquinho de paciência até acaba dando certo. Quem quiser fazer especialmente mas com a mão é recheado, totalmente possível. Dá pra fazer. Olha só, você esticou um pedacinho só agora, né? Isso. Ou usando também o bico de confeitar grande. Tá? Também dá? Dá pra fazer. Ó, eu vou ensinar duas maneiras de fazer, tá? Uma delas é a mais simplesinha. Peguei e fiz um rolinho. Eu vou fazer marcas em volta desse rolinho, ó. Uma faca, esse que dá aquele efeito que a gente vê na máquina, fica semelhante. Né? Quanto mais conseguir marcar, mais bonitinho ele fica. Não precisa se preocupar em deixar muito simétrico, que eu já vou disfarçar qualquer imperfeição que tiver, porque eu vou enrolar ele aqui. Pronto. Então pega, eu corto a massa num pedacinho pequeno, porque a gente tá dando receita de mini churros. Vamos fazer de novo? Marca com a faca. Ó. Então pegou aqui a massinha, abri um rolinho, vou marcar com a faca. Marca várias vezes, não precisa ter medo. Ah, eu não tenho coordenação motora. Marca de cor. Não precisa disso. Tentar manter alguma simetria, mas também não precisa ser muito complicado. E torce. Que aí torci, tá? Legal. Pronto. Fazer isso até acabar a massa. Outra possibilidade aqui, a gente pega a mesma massa. Isso independentemente do recheio, né? Isso. Isso até porque a gente vai, como estamos fazendo a versão mini, a gente vai mergulhar isso na calda e não rechear. Entendi. Tá? Então fica inclusive mais fácil trabalhar. Ele fica diferente então daquele que a gente está acostumado. Fica. Ó. Fica com mais recheio? Fica com mais cobertura, no caso mais goiabada? Fica porque você coloca quanto quiser. Para cada mordida você pode colocar mais um tantinho. Ó. Então aqui eu tô fazendo de uma outra maneira. Essa eu falo, é até legal, chama a criançada para ajudar, que tem textura de massinha. Já vai todo mundo fazendo churros. Junta todo mundo lá em casa. Tá. Então, faço 3 rolinhos bem mais fininhos aqui. 3 rolinhos fininhos, maiores. Isso. E vou juntar esses rolinhos aqui na ponta e torcer. Só juntou na ponta? Só juntei na ponta e torci. Tá torcendo. Tá? Esse não precisa marcar? Não. Aí esse eu divido, né? Do tamanho que eu vai quiser. Cortar de novo. Pronto, já ficou 3. Tá? Esse costuma ser um pouquinho mais prático. Só tem que abrir mais rolinhos. Mas a pessoa pode escolher. De repente, se você achou mais fácil a nossa primeira sugestão, pode fazer que vai dar certo do mesmo jeito. Se você tem mais prática, ela vai fazer de novo aqui para mostrar para você passo a passo. Olha só. Vamos lá de novo, ó. Esticou. Pode esticar bem. Ó. Quando ele fica não tem problema, não tem. Quando ele fica muito fininho, às vezes ele bate, mas a gente vai juntar mesmo, não tem problema. Tá. Então fez aqui, mais um pouquinho. Também, ó, brincar com massinha de modelar, né? Isso, não tem segredo. Juntou a pontinha? Juntei a pontinha, então, ó, tô aqui com os 3 fiozinhos. Não precisa se preocupar em juntar o resto. Nada, só torceu. Torcer. Pronto, torce até a medida que tem todos. Corta a pontinha, as duas. Cortou as pontinhas, cortou no meio. Tá pronto. Tá Nossa pronto segunda modalidade. Tá?
E aí agora tem que fritar essa massa, tá? Vamos lá, o óleo tem que estar quente. Bem quente, né? Isso. Deixa eu só ver se chegou. Uma dica para você, se você não é tão prático assim em cozinha, olha, joga um pedacinho de massinha, se borbulhar do jeito que você tá vendo aqui, é o ideal, né? Exato, porque assim você não corre o risco de colocar no óleo frio e ficar todo encharcado, né? Eu tô usando um óleo de milho, quem tiver a possibilidade pode usar até um óleo que tem um ponto de fumaça maior. Tá? Porque quanto maior esse ponto de fumaça, mais saudável vai ser esse óleo, porque ele satura menos. Como é que eu sei qual que é o ponto de fumaça do óleo? Tem informação na internet, para quem a internet tá lá disposto a pesquisar um pouquinho. É a maneira mais fácil de achar isso, porque as embalagens não trazem, tá? Salvo algumas para uso profissional. Legal. Tá? Então aqui vamos começar a colocar o nosso churros. Eu vou fritar os dois tipos, né? Até para ver como é que ele fica. Ele demora muito para fritar? Não. Não? A gente só não pode... Assim, o óleo ele tá quente, ele não pode estar queimando. Porque às vezes a gente fala óleo quente, o pessoal deixa o óleo, né? Começa a soltar aquela fumaceira. Senão vai ficar torrado, aí não pode. Aí ele torra. Enquanto frita, porque vai dar tempo, a gente começa a fazer a calda, que é bem simples também, tá? A calda, a água não tem muita quantidade, tá? Eu coloquei um fundo da panela. Aqui tem 200 gramas de goiabada, que costuma ser suficiente para essa quantidade de massa. E eu só vou colocar na água quente e deixar ferver. Tá. Agora, essa goiabada eu não sei se vai dar tempo de derreter. Vamos ver, depois que a gente tirar os churros. Tá, não tem problema, mas quem tá em casa já tem ideia de como funciona. Não é nenhum procedimento complicado. Não. Enquanto você mexe, Renata, tem algum procedimento específico agora aí? Que daí eu vou repetindo os ingredientes para quem tá em casa. Aqui é só isso, ele tem que ferver e vai derreter essa goiabada, vai virar uma calda. Maravilha. Repetindo o ingrediente para quem tá em casa: 1 xícara e 1/4 de água, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de óleo, uma pitada de sal, 250 gramas, mais ou menos aí 2 xícaras de farinha de trigo, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e para polvilhar, lembrando, esses ingredientes foram da massa, tá, gente? Agora, para polvilhar, você utiliza 2 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de canela. Tem a calda, hoje a nossa calda é de goiabada. Pode ser de outra coisa? Pode usar qualquer geleia. Como a gente está trabalhando agora com a culinária vegana, tem no mercado algumas possibilidades de doce de leite, tem os condensados de soja para fazer brigadeiro, tá? E a gente tem sempre as geleias, a goiabada, doce de abóbora, tem bastante coisa aí no mercado para trabalhar, tá? Agora é só esperar derreter. Isso, agora espera derreter. Então, eu acho que essa calda não vai ficar pronta aqui. Então, eu trouxe ela um pouquinho. Para você que está em casa, a ideia é essa textura. É isso, a gente vai deixar essa goiabada que era de corte cremosa. Que se achar no mercado a goiabada cremosa, pode comprar direto também. Porque não é em todo lugar que tem. Tá? E aí eu já vamos começar a tirar o churros. Tá pronto aqui. já? Tá, ó. Olha só, rapidinho, né? Bom, a gente tem 2 minutinhos, tá, Renata? Mas eu acho que dá pra gente aí já ter uma ideia de como fica a nossa sobremesa, o nosso lanchinho. Isso daí, gente, vai da disponibilidade que você tiver em casa. É uma ótima sobremesa, um lanchinho pra criançada, até chamar a criançada pra fazer junto. Olha só, fritou. Esse é o ponto dele. Já vou passando também o telefone da Renata Ottaviani, gente, 19-8126-1605, 19-8126-1605, Renata Ottaviani, trazendo uma dica legal de receita aqui, vegana pra gente, churros. Polvilha? Tem que fazer com toda a massa, né? Terminou, escorre em papel absorvente, polvilha com aquela canelinha com açúcar. Eu costumo usar 1 colher de sopa de açúcar para 2 colheres de sopa de açúcar para 1 de chá de canela. Tá. Mas cada um vai achar o que gosta mais, tá? Aí aqui a canequinha com a goiabada e a gente cobre com o coco ralado, que pode ser fresco, como é o que eu estou usando, ou seco, tá? Maravilha. E aí, só pegar um churros, mergulhar e comer.
A gente tinha aquele prato mais churros quentinho, mais gostoso. Então... Aí, gente, a nossa delícia do quadro Bom Sabor de hoje. Renata, te agradeço mais uma vez pelo carinho. Prazer em te conhecer, espero que você volte mais vezes aqui no nosso quadro Bom Sabor. E enquanto vocês estão aí, eu tô com churros aqui e eu, claro, não vou deixar de experimentar. A gente vai se despedindo, volta mais vezes no quadro Bom Sabor com outras delícias para você. Até lá!